O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Um novo estudo publicado na revista Nature e liderado por pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça, sugere que Vênus sempre foi um inferno quente e inabitável. Os pesquisadores liderados por Martin Turbe criaram uma simulação do clima de Vênus e da Terra desde praticamente a fase final de sua formação, mais de 4 bilhões de anos atrás, quando a superfície dos planetas era de rocha derretida. Nessa época, ambos os planetas deviam conter vapor d'água apenas na atmosfera, já que o calor impedia oceanos de condensarem e ocuparem a superfície. Mas enquanto a Terra pôde se resfriar e eventualmente esse vapor formou gotas de chuva e caiu sobre o solo, formando nossos mares, lá em Vênus essas condições nunca chegaram. Em vez disso, o efeito estufa descontrolado acabou fazendo com que a água fosse perdida para o espaço. A notícia naturalmente é péssima para quem busca sinais de vida em Vênus. Se o planeta nunca teve condições habitáveis, é improvável que possa ter tido em algum momento condições para o surgimento de micróbios. Por outro lado, ela explica muito bem porque a Terra e Vênus evoluíram de forma diferente, levando em conta o que era conhecido como o paradoxo do Sol fraco. Tem a ver com o fato de que a nossa estrela, no passado, era menos brilhante e emitia menos radiação. Isso era difícil de conciliar com o fato de que a Terra sempre se mostrou um planeta com condições amenas, desde muito cedo, em vez de um inferno gelado por conta do Sol menos brilhante. As simulações mostram que esse Sol mais fraco pode ter sido a diferença no sucesso da Terra em comparação com Vênus. Graças a ele, nosso planeta pôde se resfriar a ponto de os oceanos condensarem, algo que nunca aconteceu por lá. Cássio, é um balde de água fria na vida venusiana. Eu acho ainda, não dá para cravar, é um modelo, mas é interessante como ele faz esse balanço, né? Não só ele explica as condições de Vênus de forma satisfatória, como explora a nossa evolução das simulações climáticas, que é uma coisa que a gente está aprimorando muito em anos recentes em razão do aquecimento global, das mudanças climáticas aqui na Terra, e ao mesmo tempo resolve esse problema do Sol mais fraco ali do passado, que era aquela coisa 15% menos brilhante, e criava esse ruído. Todo mundo imaginava que a Terra no passado devia ter sido uma bolota completamente congelada por conta disso, e as evidências geológicas, fósseis, etc., não sugerem que esse foi o caso. Então, infelizmente, e eu sou um entusiasta de vida em Vênus, infelizmente as coisas parecem se encaixar muito bem nesse caso aí, e meio que jogando água na fervura de todo esse lance de astrobiologia venusiana. O que você achou desse estudo? Esse aí um balde aí na água, jogaram água no chope, realmente a coisa não fica muito auspiciosa quando você olha por esse lado. Pontos muito positivos foram que eu consegui levantar, né? Eu fui lá, baixei o artigo, que algumas coisas estavam me incomodando e continuam me incomodando porque não foram tratados, mas enfim, não era o escopo do artigo. Mas os pontos positivos que eles aplicaram esses modelos de dinâmica atmosférica para explicar, né, todo o comportamento global da atmosfera de Vênus. Eles pontuam muito que os modelos anteriores era unidimensional, ou seja, não tratava um fator por vez, vamos supor, temperatura, umidade, pressão, e depois combinava as coisas, e eles estavam trabalhando com modelos mais novos, né, modelos atmosféricos mais novos que conseguiam fazer a modelagem desses parâmetros todos, ou pelo menos um conjunto deles maior, então já tinha outras dimensões a serem consideradas. Isso dá uma confiabilidade, né, uma respeitabilidade bem boa dos resultados. E tem essa história, né? Ele fala que seria a parte noturna, né, quando está de noite, que a temperatura cairia por irradiação e aí poderia fazer gotículas de água. Essa água condensa faz o oceano. E estão falando ali que realmente não era possível fazer isso porque nunca esfriou o suficiente. Bom, beleza, né? Um resultado bem robusto, saiu na Nature, então bastante... foi bem analisado e tudo. Agora, a gente vê essa parte que estava me incomodando,
A gente vê algumas marcas no relevo de Vênus que, apesar de, né, de castigado pela erosão, pelas condições, né, vento, pressão e principalmente a temperatura alta, você vê algumas marcas que sugerem ter havido água fluindo, né? Líquido fluindo, né? Não são coisas que no global, né, essas pequenas estruturas já se foram. Então quando você precisa pegar aqueles mapas da Magellan, que você vê, né, mais de longe, além das crateras e tal, mas você vê algumas estruturas que sugerem que alguma coisa ali estava fluindo, né? Como a gente vê em Marte numa escala muito mais acentuada, porque lá, né, a erosão não se processou da mesma maneira. E aí, né, fica essa questão, o que seria isso? Como eu falei, não era escopo do artigo explicar, né, então, à luz dos novos resultados, mas agora fica a missão, né? Como você explica, então, essas estruturas que lembram muito água, né, o meio líquido fluindo, no caso, a água seria o principal suspeito, para não ter, né, água no passado e ter um passado inóspito dessa maneira. É uma coisa que precisa ser revista, ou, se eu estiver muito enganado, né, pegar um livro e olhar de novo do que se trata, mas eu fiquei com essa impressão, né, de dar uma explicação para isso. Eu tenho a impressão, Cássio, de que os estudos de Vênus sugerem que não pode ter sido água, porque o terreno é relativamente jovem. Embora tenha essas coisas, provavelmente é fluxo de lava, algo. Porque, assim, se não me engano, se não me falha a memória, eu tô puxando de cabeça aqui, mas era assim, tem uma ideia de que a média de idade do terreno ali de Vênus, todo global, é inferior a 200 milhões de anos. Então, assim, a gente sabe que teve episódios vulcânicos poderosos no passado, existe uma discussão sobre vulcanismo atual em Vênus, se tem ou se não tem, mas a gente sabe que no passado isso foi bastante comum e tem muita formação vulcânica. E eu acho improvável que tenha em Vênus, por exemplo, um terreno mais velho que 1 bilhão de anos. Né? Aqui na Terra é Metsa, né? Porque a gente tem o vulcanismo, mas tem alguns terrenos mais antigos. Em Marte tudo envelheceu muito rápido, porque o planeta esfriou. E lá em Vênus as coisas parecem mais complicadas nesse sentido. Agora, aí gera um outro dilema, que é isso. Bom, então Vênus é um planeta superativo vulcanicamente, aí a gente olha agora, parece que está dormindo. Né? Então, aí tem uns caras que fazem umas hipóteses. Não, Vênus de vez em quando tem é como se fosse uma reação explosiva de vulcanismo, que ele recapeia o planeta inteiro de uma vez só, e isso vai passando. Então seria um vulcanismo de um padrão diferente daquele que a gente vê na Terra, que de pouquinho em pouquinho vai soltando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até porque nós temos o tectonismo que lá se tiver vai ser muito diferente, não tem os oceanos para fazer peso, etc. Então aí entra já envereda pela questão geológica de Vênus, que é um planeta muito diferente da Terra nesse aspecto e que a gente não entende. Mas eu acho que água não dá não, cara. Sinal de água, o planeta é muito jovem. Assim, do ponto de vista geológico, assim, as formações geológicas. Então acho que por isso que os caras não tocam nesse aspecto em particular. Mas é claro que, de novo, vem com esse outro pacote de coisas que os caras precisam explicar. E que, no fim das contas, a minha sensação é que, assim, é um ótimo modelo, parabéns, explica várias coisas, é uma possibilidade distinta, mas não dá ainda para você falar, não, realmente foi isso que aconteceu. Aliás, os próprios pesquisadores destacam que vai ser muito importante o resultado das 3 missões que estão indo para lá, para tentar validar esse modelo, né? Quer dizer, eles fazem predições, aí mandam as sondas, vão ver o que as sondas observam, dependendo do que elas observarem, pode validar ou não esse modelo. Então acho que ainda é cedo pra gente jogar tudo fora e falar, não, Vênus foi inóspito desde o começo. Mas que eu achei que o encaixe ali era desconfortável, era. Uma coisa que me deixa desconfortável é que todos esses modelos atmosféricos foram desenvolvidos para as condições da Terra, né? Tudo bem, você não vai aplicar com os mesmos valores, tudo de copiar, né, e as condições iniciais e tal, mas a gente sabe que eles são modelos dinâmicos não lineares, extremamente não lineares. Então, uma mudança pequena você tem um efeito muito catastrófico, né? Então, para fazer esse transporte das condições iniciais da Terra para Vênus, né, essas mudanças não são tão pequenas assim,
e vai saber, né, como é que esses modelos divergem, ou se você precisa considerar mais coisas para que ele fique mais fiel às condições de Vênus. Mas enfim, né, como você falou, mais um resultado, por mais que a gente esteja torcendo por água e vida em Vênus, tá aí uma coisa que a gente para pensar que de repente não é assim tão auspicioso, né? Tirando o Vênus em particular, isso mostra aí, né, dá mais uma evidência que talvez, né, a vida não tenha se espalhado assim de forma tão fácil, pelo menos no nosso sistema solar.